Bora falar de futebol? Palmeiras 2, Criciúma 1 em Santa Catarina. E aí tem duas notícias, a boa notícia e a má notícia que eu vou trazer no vídeo agora. Antes, se você não me conhece, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e também produzo análises em vídeo aqui nas minhas redes sociais. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, deixe seu like que é muito importante e também um comentário ao final do vídeo com algo que agregue, uma pergunta, um questionamento, elogio, crítica, o que você bem entender sempre em alto nível. Maravilha? Ainda trabalhando algumas ideias para membros aqui. Bora pro assunto do vídeo, sem perder tempo, bora lá. É o seguinte, né? O Palmeiras voltou a vencer depois de 2 jogos que, inegavelmente, deixaram uma impressão ruim no torcedor. 0-0 contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que no mês de maio só marcou gols contra o Palmeiras no Allianz Parque, não marcou gol contra mais ninguém, um time que não tem bons resultados, luta contra o rebaixamento na Série B, e um 0-0 contra o São Lourenço, que também é uma equipe que não tem grandes resultados na temporada, mais tropeçou do que venceu, e além de tudo, foi mal dentro do próprio contexto do futebol argentino, no primeiro, digamos assim, horário do futebol argentino na temporada, e no segundo horário também ainda não havia vencido em 3 jogos. Enfim, não é uma equipe que de fato gera uma preocupação, gera desafios aos adversários, e o Palmeiras não conseguiu vencer dentro do Allianz Parque e com um futebol bastante paupérrimo. E aí, no fim das contas, vai para o jogo contra a equipe do Criciúma, que é a equipe que mais permite finalizações aos adversários no campeonato e a terceira que menos finaliza. Então, naturalmente, seria um jogo para gerar confiança, para fazer com que os jogadores que estão em baixa voltem a conseguir performances melhores, coloquem bola na rede, deem assistências, enfim. Essa era a ideia do Palmeiras enfrentando esse duelo, mesmo fora de casa, que sempre gera uma dificuldade, mas contra um adversário mais frágil. E quando a gente olha para o confronto, a boa notícia é que o Palmeiras venceu. Venceu, foi buscar o resultado lá no último lance. Isso é muito importante para a confiança do time, para ter um pouco mais de paz em relação ao campeonato também, não olhar para cima e ver uma distância tão longa dos líderes. Ah, Fragoso, mas no ano passado a gente lembra o que aconteceu, né? Contra o Botafogo, estava 15 pontos de distância e foi buscar. Eu sei. Agora, não vai acontecer todo ano. Se você se desgarrar do grupo, não vai ter um líder e outros adversários que vão sair tropeçando loucamente toda hora. Então, é importante você estar sempre no pelotão da frente. Para o Palmeiras foi fundamental vencer, mais uma vitória fora de casa, o que também é importante e conta pela dificuldade que é naturalmente maior, e também porque o Palmeiras em casa, no Campeonato Brasileiro, ainda não venceu, nem sequer marcou gols, e a própria comissão técnica sabe que precisa melhorar esse rendimento. Essa é a boa notícia, o Palmeiras venceu, vai levantar confiança, foi sem o Endrick, o que é importante para o grupo também, agora o Endrick é passado no Palmeiras. Agora a má notícia precisa ser dita também, e se você não gosta de más notícias, se você é um cara, torcedor palmeirense do outro lado aí, por exemplo, que está me acompanhando, setorista do Palmeiras, não, tá querendo criar crise, não. Eu trago a análise em cima do que eu vejo, em cima do que é preciso ser observado em relação aos dados, o que é preciso ser observado em relação à performance. E nem sempre uma vitória ela vem acompanhada de boas notícias. Ela é uma boa notícia, mas ela vem acompanhada de uma má notícia, que é a performance do time. Novamente, o Palmeiras não conseguiu ser o melhor time em campo diante do Criciúma. O Palmeiras não atingiu seu potencial, o Palmeiras não mostrou, com a formação que tinha, aquilo que poderia mostrar. Para você ter uma ideia, né? O Palmeiras tinha em campo o Rafael Veiga, centralizado, o Palmeiras tinha em campo Estevão, um ponta driblador, que estava aberto pela direita, e o Palmeiras tinha um meia esquerda, que gosta daquela posição, gosta de jogar mais pelo corredor lateral, do lado esquerdo, para gerar jogada por ali também de maneira diferente, porque o meia tem uma característica de acelerar mais o jogo, soltar mais a bola, finalizar, construir. O driblador do outro lado é o cara do drible, é o cara que vai sofrer a falta para ter a bola parada, e nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. O Rafael Veiga foi pouco acionado por dentro, também pouco voltou para ajudar a construir, num 5-4-1 muito compacto da equipe do Criciúma. O Rômulo, quando recebia a bola, tinha dificuldades de progredir e pouco foi acionado. É bom destacar isso, tá? O Rômulo pouco foi acionado, assim como o Veiga pouco foi acionado, assim como o Estevão pouco foi acionado. O Palmeiras, quando chegava nesses jogadores, eles estavam muito sozinhos. Não havia ultrapassagem para gerar um 2 contra 2, não havia
também uma perspectiva de tabela, e a ultrapassagem eu falo do lateral, tabela eu falo de alguém vindo pelo meio, e aí o jogador fatalmente voltava essa bola para trás ou tentava um passe mais difícil por dentro, com um jogador mais distante e perdia a posse de bola. Quem acompanhou o primeiro tempo viu que o Palmeiras, na maioria das vezes, girava a bola e tentava uma bola longa no Rony. Os zagueiros eram quem tentavam. O Murilo, em algumas ocasiões, chegou a subir e aparecer como um construtor também, o que não é a dele. Chegou até a finalizar a entrada da área, não é a dele. E o Palmeiras não conseguiu usar o potencial do seu meia pelo lado, do seu ponta pelo lado, do seu meia por dentro. E os dois volantes também não conseguiram acionar tanto. O que dá para destacar, principalmente do Aníbal, é que a pegada do Aníbal foi muito boa para realmente fechar muitas jogadas de contra-ataque do Criciúma, mas ainda assim o Criciúma foi mais perigoso. E eu posso provar para você. E esse é um problema. O Criciúma ser mais perigoso que o Palmeiras mora ainda naquela questão de que o Palmeiras vive uma crise ofensiva. O primeiro tempo explica um pouco do que é o Palmeiras em relação a não conseguir assustar e a ser controlado, como foi controlado pelo Botafogo num gramado ruim, foi controlado pelo São Lourenço no Allianz Parque e no Heriberto Rios acabou sendo controlado no primeiro tempo pelo Criciúma. Quando a gente olha para o todo, e aí eu vou falar aqui lance a lance para você ter uma ideia e acompanhar comigo, se você não acompanhou o jogo você vai entender um pouco mais, se você acompanhou você vai lembrar. A equipe do Criciúma teve mais lances de perigo que a do Palmeiras. E o Palmeiras é tecnicamente muito melhor que o Criciúma. Eu não tenho dúvidas disso. Taticamente, claro, na competitividade, as coisas podem se igualar, mas tecnicamente é muito superior e deveria gerar mais oportunidades. Deveria saber aproveitar melhor as potencialidades que tem os seus jogadores em campo. Veja só, a equipe do Criciúma, eu tenho tudo anotado aqui do lado, conseguiu, aos 26 minutos, o Bolazier recebeu um cruzamento que veio da direita e deu um voleio livre na grande área que poderia ter aberto o placar. Criciúma alcançando linha de fundo, conseguindo cruzamento para o seu centroavante, a bola passou raspando. Aos 37 do primeiro tempo, o Bolazier recebeu na área, invadiu a grande área, poderia ter chutado, preferiu o passe para dentro e nessa opção pelo passe para dentro, o Marcos Rocha apareceu para cortar e cortou mal, inclusive. E aí, no fim das contas, quase o Marquinhos Gabriel desvia para a rede. Na verdade, essa é outra jogada, essa é a jogada dos 44 minutos do primeiro tempo. Essa é a jogada em que o Marquinhos Gabriel quase faz sem querer. Aos 37, na verdade, ele recebe na área, dribla, cruza no segundo pau, ele recebe do lado esquerdo, cruza no segundo pau e o Piquerez tira embaixo da trave. Mas de novo o Criciúma entrando na grande área. E ainda tem a jogada aos 42 minutos, tudo isso no primeiro tempo. Numa jogada de escanteio, bola parada, o Marquinhos Gabriel recebe livre para finalizar nessa jogada ensaiada e a bola passa raspando a trave. O Palmeiras no primeiro tempo, para se ter uma ideia, tem uma jogada de fato perigosa. É a jogada em que o Estevão alcança a linha de fundo, depois do Rony brigar por uma bola lançada. Atenção do que eu falei, bola lançada, não foi uma construção que envolveu os meio-campistas ou os jogadores de lado de campo, bola lançada, a bola sobra para o Estevão, ele cruza para dentro, chegou na linha de fundo, que é importante para o Veiga, chega na linha de fundo, cruza, a bola acaba sobrando para o Veiga, que bate e não tivesse o zagueiro ali na frente, de fato. Dificilmente o Veiga não teria marcado o gol. E essa é a única jogada no primeiro tempo em que o Palmeiras leva perigo. Né? Então, assim, a equipe do Criciúma teve 4 grandes oportunidades. O Palmeiras teve uma. Claro que é preocupante. Quando você olha para o segundo tempo, aí o Palmeiras consegue equilibrar as coisas e vai melhor na história. Mas não tanto, tá? Porque no segundo tempo, para você ter uma ideia, aos 6 minutos, o Bolazier entra na área e toca para o Marquinhos Gabriel bater para o Everton fazer um milagre, uma defesaça. De novo o Criciúma entrando na grande área. Aos 23 minutos do segundo tempo, vem o gol da equipe do Criciúma, numa jogada em que o Criciúma chega à linha de fundo. O Palmeiras tinha acabado de fazer 1-0 no gol de pênalti, o Criciúma chega à linha de fundo e aí tem a infelicidade do Murilo. E aí a gente não vai questionar a infelicidade, mas vai colocar aqui o ponto de que o Criciúma chega à linha de fundo logo depois do gol do Palmeiras. O Palmeiras não consegue nem travar o adversário nesse momento. E aí aos 27 minutos o Bolazier solta um foguete no segundo tempo. O Everton faz um milagraço, na minha concepção, inclusive a defesa mais bonita do Campeonato Brasileiro. A defesa mais bonita do Campeonato Brasileiro, esse chute do Bolazier, e o Everton de mão direita dá uma ponte linda, vai buscar lá em cima e a bola ainda toca o travessão. 3 grandes oportunidades do Criciúma, uma delas no gol, é bem verdade, e aí o segundo tempo o Palmeiras melhora um pouquinho, mas é equilibrado. Veja só,
O Palmeiras coloca Luiz Guilherme e coloca Lázaro e passa a ter um pouco mais de movimentação pelo lado do campo que não teve no primeiro tempo. No primeiro tempo, como eu disse, os jogadores não se aproximavam, não havia ultrapassagem, não havia apoio para a tabela, e aí era um tal de ficar rodando a bola em U e lançar a bola para o Rony, lançar a bola para o Veiga no meio de 3, 4, tentar dominar e criar uma jogada com bola no ar. Fatalmente não funcionaria. Agora, quando os jogadores começam a se posicionar um pouco mais à frente, dá oportunidade de tabela, dá oportunidade de ultrapassagem, que são os princípios do futebol para criar jogadas, aí o Palmeiras melhora, principalmente pelo lado do campo, que é onde o Abel gosta de jogar. E no fim das contas, para você ter uma ideia, o Luiz Guilherme entra já cortando para dentro, finalizando, passa raspando aos 2 minutos do segundo tempo. Quando a gente olha para 9 minutos do segundo tempo, o Piquerez cruza, olha só o Piquerez já paralelo à grande área, fazendo ultrapassagem, né? Com o Lázaro que estava por ali caindo para dentro, ele cruza, coisa que pouco aconteceu no primeiro tempo, inclusive, e o Rony perde o gol, é bem verdade, sozinho, cabeceia para o chão, mas cabeceia na direção do goleiro do Criciúma. Só que aí o time começou a achar os cruzamentos, principalmente pelo lado esquerdo com o Piquerez, que cruzou outras bolas que não deram em nada. Mas a equipe também tinha a opção de cruzar pelo lado direito, né? E aí, aos 17 minutos do segundo tempo, tem uma tabela. Olha só, eu já falei de ultrapassagem do Piquerez no segundo tempo, eu já falei de tabela do Luiz Guilherme com o Rocha, aliás, vou falar agora. Aos 17 minutos, tabela do Luiz Guilherme com o Rocha. Luiz Guilherme começa, o Rocha tá mais à frente, ele dá o tapa pro Luiz Guilherme chegar na linha de fundo, cruzar pro Lázaro, que quase faz. Olha só o Palmeiras conseguindo chegar dentro da grande área do Criciúma, cruzar, ser perigoso. E aí, aos 20 minutos, vem o cruzamento da direita, novamente, veja só o Palmeiras na linha de fundo, cruzamento da direita e vem o desvio de mão do Rodrigo, que foi assim, sem sentido algum, cometendo pênalti, o Gomes vai lá, bate e faz o gol do Palmeiras de pênalti, não foi com uma construção, mas o Palmeiras já conseguia jogar, algo que no primeiro tempo era só lançamento. Por fim, o Palmeiras não consegue criar mais tanta coisa e tem algo funcionando no último minuto do jogo que não estava funcionando, digamos que a temporada inteira. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, quem quiser tá aqui no canal, sobre a dificuldade do Palmeiras em gerar resultado com bola parada na temporada. O Palmeiras tinha só 4 gols até agora com jogadas de origem de bola parada. E conseguiu, no 2-1 contra o Criciúma, vencer justamente nos últimos minutos com um escanteio que é cobrado no segundo pau, o Gomes desvia de maneira proposital para dentro da grande área e aí o Lázaro consegue desviar de cabeça e fazer o segundo gol do Palmeiras. Muito importante para o Palmeiras em termos de confiança, ver a bola parada entrar, ver a bola parada funcionar, ver a bola parada de fato dar resultado, porque isso não vinha acontecendo, não vem acontecendo na verdade a temporada inteira. Os números são muito diferentes de 2023 para 2024, fiz um vídeo sobre isso, quem quiser tá no canal. Então, o que acontece? Do primeiro para o segundo tempo, a gente vê um time no segundo tempo se utilizando de princípios ofensivos, com ultrapassagem de lateral, com tabela, ou seja, o jogo sendo feito de maneira apoiada, os jogadores se aproximando mais, e não jogadores distantes, fazendo passes que são lentos, praticamente sem inverter bola, que é algo importante quando você enfrenta uma defesa que tem linha de 5, né? Você trazer a defesa para um lado e inverter para o outro lado para pegar um mano a mano. O Estevão tá lá para isso, por exemplo, justamente para o Palmeiras carregar a bola para um lado e na hora que a defesa tá toda daquele lado, você inverte para o ponta que é habilidoso, ficar no mano a mano e ou entrar na área ou tomar uma falta, dentro ou fora da área. Dentro, falta perigosa, se for fora da área, ou melhor, fora é uma falta perigosa, dentro é pênalti. Então, são as artimanhas que você faz justamente para tentar direcionar o adversário para onde você quer e achar o espaço, porque o adversário está tirando todo o seu espaço. E o Palmeiras não se utilizou de nenhum princípio para achar esses espaços no primeiro tempo. No segundo tempo, sim, passou a achar. Como eu disse, o time começou a levantar a bola na área, o que também é estrategicamente válido, não pode ser, claro, aquela coisa de bomba meu boi, cruza de qualquer lugar, mas com princípios, com tabelas, com ultrapassagens, e o resultado acabou aparecendo. Mas é fato que, por mais que tenha melhorado um pouquinho no segundo tempo, o todo do jogo, se o Criciúma tivesse um pouquinho mais de qualidade, em termos de finalização, em termos de tomada de decisão do Bolazier, que foi terrível. O Bolazier, em várias oportunidades, poderia ter chutado pro gol e preferiu tocar, e algumas vezes tocou no vazio, né? Foi o caso no toque do Marcos Rocha, foi o caso numa outra jogada em que ele entra na área também e toca no vazio. O Criciúma poderia ter complicado mais o jogo. O Criciúma poderia ter até aberto o placar, algo que não fez.
E no fim das contas, o Palmeiras conseguiu fazer o resultado. Mas a má notícia é essa. A boa notícia é que venceu. Venceu com uma bola parada para tentar recuperar a confiança não só com vitória, mas também nesse quesito. Para tentar sentir que dá para melhorar e dá para ter resultado ali. A má notícia é que a performance não foi das melhores. O time continua empobrecido em relação aos princípios ofensivos que pode aplicar com os bons nomes que tem à disposição. Tá bom? Claro que você pode ficar super à vontade para comentar aqui embaixo, deixar sugestão, enfim, o que você bem entender. Deixa o joinha também, que é muito importante, e inscreva-se no canal depois dessa análise. Espero que você tenha gostado, espero que você esteja comigo nas próximas análises também, combinado? Bora falar de futebol.